Então, eu coloco isso tudo nas 10 perguntas-chave que você precisa saber fazer na hora de contratar uma modelista, exatamente para que você tenha clareza do que você está contratando. Então, antes de contratar, fechar, pagar de fato, a modelista, vocês vão aplicar essas 11 perguntas-chave. A primeira pergunta é se a entrega desse molde é físico ou digital. A segunda pergunta é se, sendo físico, se o valor do frete, né, para esse molde chegar até você está incluso ou é cobrado à parte. Terceira pergunta, se for digital, qual tipo de arquivo ela libera esse molde para você? Porque se ela libera em um arquivo e o cortador não tem sistema para ler esse tipo de arquivo, às vezes o cortador não consegue abrir o molde para cortar. Então, a gente precisa fazer todo esse alinhamento de comunicação. Questionar a modelista se ela dá direito a quantos ajustes. Geralmente, as modelistas que trabalham conosco, que estão na nossa lista secreta, elas fazem quantos ajustes forem necessários até atingir a sua expectativa. Só que a cada construção de peça piloto, o que você vai precisar pagar a mais não é no molde, e sim por uma nova piloto. Então, é muito importante que vocês comuniquem com clareza o que vocês querem, de frente, de lado, de costas, porque se você depois faz a prova de uma peça piloto, diferente daquilo que você não imaginou, a modelista ela só vai te cobrar se ela falar, mas você não me pediu isso no começo, tá? Tipos de arquivos que estão ali na modelagem. ADS, ADX, PDF, Audaces, existem milhares de tipos de arquivos, tá? O mais comum que a gente percebe aqui pelo movimento dos nossos prestadores é ADS. Quinta pergunta. Perguntar se no valor do orçamento passado da modelagem, se está incluso a gradação, a ampliação, e se sim, de até quantos tamanhos. Algumas modelistas, elas incluem até 3 e outras incluem até 5. Questionar se essa modelista, ela faz a ficha técnica. Porque caso ela não faça, você vai precisar contratar uma profissional que faça a ficha técnica. Marcela, quem que é o profissional que faz ficha técnica? Pode ser estilista, pode ser designer de moda, pode ser uma estudante de moda. E aí eu vou dar uma dica de ouro para vocês, aonde conseguirem bons profissionais que fazem fichas técnicas por um preço muito bom, que é um Instagram que chama Digital Moda VIP Pro. Eu vou até deixar o link do Digital Moda VIP Pro para vocês, porque são os alunos da Jéssica. Quem aqui conhece a Jéssica, estilista na Real? Ela ensina Digital Moda VIP Pro. Ela ensina profissionais do ramo da moda a trabalharem nessas próprias residências com fichas técnicas, croquis, desenho realista. E eu, assim, contrato muito os alunos dela. Olha lá, a Yasmin falou, já fui aluna dela. Então, ó, para que vocês possam encontrar bons profissionais que vão fazer fichas técnicas, Digital Moda VIP Pro. Eu vou deixar o Instagram dos alunos da Jéssica, porque é um excelente lugar para vocês prospectarem, caso a sua modelista não faça ficha técnica. Então, aqui, ó, é como se fosse um quadro de profissionais do ramo da moda. Então, tem várias profissionais aqui que vocês podem desenvolver. Eu já contratei a Lohane Andrade, minhas alunas trabalham bastante com a Lohane, e nós gostamos bastante do trabalho dela, tá? Está em um aqui desses anúncios, a Lohane Andrade. Vou deixar para vocês o link do Digital Moda VIP Pro aqui no chat, depois vocês começam a seguir lá, até para saber quando precisar de profissionais da moda. É um lugar de extrema confiança. Vocês que falaram que são alunas da Jéssica, recomendam para quem quer aprofundar o conhecimento em croquis, ficha técnica? Yasmin depois fala se você gosta. Porque a Jéssica, ela também é minha aluna, né? É estilista na Real, e a gente faz muitas coisas juntas, assim, em parceria. Eu acho ela uma profissional, assim, altamente competente e capacitada,
e um profissional muito escasso no mercado, sabe? A gente precisa de mais professoras como ela no digital, até para acelerar aí os nossos resultados dentro da indústria. Vamos voltar para as perguntas chaves com as modelistas. Perguntar qual forma de pagamento. E aqui eu quero que vocês tenham uma atenção muito grande, onde para nenhum profissional vocês irão pagar nada 100% antecipado. Sempre 50% no ato do pedido, 50% na entrega. Porque cada um assume os seus 50% de risco. Então, eu, Marcela, não gosto da prática de 100% antecipado. E quando os profissionais, eles me exigem esse pagamento 100% antecipado, eu costumo ter uma comunicação de: oi, fulano, tudo bem? Como você está? Olha, eu não costumo ter essa prática, é a primeira vez que eu estou te contratando, eu ainda não te conheço, mas poderia, né? Cada um assume os seus 50% de risco, para a gente não inviabilizar a contratação do negócio. Então, eu vejo que tudo é negociação e tudo tem que ser verbalizado, principalmente quando a gente lida com dinheiro. Porque eu já tive algumas alunas assim no passado, né? Por eu não trazer esse alerta, que pagaram 100% antecipado, e aí depois a pessoa ela perde o estímulo de cumprir prazo, de te entregar. Então, 50% da entrega também é uma desculpa para quando faltar um dia ou dois para o prazo de entrega você dá uma ligadinha assim: oi, fulana, tudo bem? Tá tudo certo para minha entrega daqui 2 dias? Então, é porque eu preciso preparar meu financeiro para te pagar. Então, é muito importante que a gente leve em consideração essas questões das negociações, para que a gente não seja passado para trás, né? Porque leigos são passados para trás, e vocês não são mais leigos aqui dentro de confecção, vocês estão se tornando criadoras e experts do ramo. Questionar também, né, nas perguntas-chave está ali quais as garantias do serviço, o prazo de entrega, e prazo de entrega, criadoras, não é semana que vem, não, é data e hora no calendário, tá? Qual pulo de grade essa modelista costuma dar? E pulo de grade a gente vai aprofundar, né, sobre isso. E o pulo de grade nada mais é do que PMG. Aqui a pergunta é se ela usa o padrão ABNT ou se ela faz um pulo de grade personalizado. Padrão ABNT geralmente é 1 centímetro de cada lado, 2 na circunferência. Só que eu conheço marcas, por exemplo, que pulam de 3 em 3, de 4 em 4. Só que todas vocês que estão iniciando, eu recomendo que vocês comecem com o padrão ABNT e depois, durante o processo de evolução da marca, se necessário, desenvolvam um pulo de grade personalizado. 11ª e última pergunta. Questionar se essa modelista também faz a peça piloto. Por quê, criadoras? A maioria das modelistas que estão ali na nossa lista secreta, a maioria, metade, faz as peças piloto e a outra metade não faz. Então, é muito importante, se a gente conseguir matar 2 coelhos num profissional só, melhor ainda, tá? Assim como vocês vão encontrar quem faz ficha, quem não faz, quem faz gradação, quem não faz, também vai ter quem faz a peça piloto e quem não faz. Então, essas perguntas-chave, né, durante aqui o nosso intensivo, será liberado para vocês as 10 perguntas-chave que precisa fazer na hora de contratar a modelista, as 10 perguntas-chave que precisa fazer para comprar tecidos, as 10 perguntas-chave na hora de contratar o cortador. Por quê? Vocês vão usar essas perguntas para desenvolver relacionamento com essas pessoas. E a partir do momento que você aplica essas perguntas, o profissional que está lá do outro lado, ele já vai perceber que ele não está falando com uma leiga. Ele pode estar falando com uma iniciante, mas ele não está falando numa leiga no assunto, certo? Ficou tudo claro sobre modelagem? Quero apresentar para vocês uma uma fichinha que eu vou dar de presente, que essa ficha técnica, né, de medidas vai aumentar a sua aprovação de peça piloto. As chances de aprovação de peça piloto em primeira prova vai aumentar em 50% a 60%. Essa daqui é uma ficha que eu mesma desenvolvi.
E eu costumo colocar todas as medidas da peça, tanto do meu corpo e da peça pronta. Isso daqui vocês estão ganhando de presente, vai nos slides. Então, a partir do momento que você contrata uma modelista, você pode e deve liberar para essa modelista todas as medidas do seu corpo ou as medidas da modelo de prova e também as medidas que você tem de expectativa para fazer uma peça. Então, por exemplo, quando eu dei para a Cris, a minha modelista, fazer esse vestido, eu coloquei aqui, ó, uma fita métrica daqui até aqui embaixo, qual era o comprimento que eu queria desse vestido, qual que era o comprimento que eu queria dessa manga. E a partir do momento que eu passei a desenhar nessa bonequinha quais eram as minhas expectativas. Ixi, eu atropelei meu carregador. Socorro. Quais eram as minhas expectativas com relação às medidas daquela peça? As minhas peças piloto passaram a ter uma assertividade em primeira prova muito maior do que com relação às contratações que eu fazia com as modelistas e eu não informava as medidas desejadas. Então, é obrigatório fornecer as medidas? Não, não é obrigatório. Só que se você fornece, isso é melhor para você. Pode fazer com que você tenha uma economia de uma, duas, três peças piloto. E se vocês tiverem qualquer dificuldade, né, de como tirar as medidas do corpo, tem vários vídeos no YouTube que ensinam como fazer isso, e o próprio desenho tem ali as setinhas mostrando a região do corpo, se você precisa tirar a circunferência, se você precisa tirar do comprimento. Então, é bem tranquilo de fazer isso. E vamos entrar agora na importância dessa modelo de prova, né? Por quê? Se você tem uma boa modelo de prova, que tem um corpo igual da sua persona, do seu público-alvo, você conhece as dores da sua audiência, você consegue, de forma muito mais fácil, aprovar essa peça piloto. Quem que está aqui ao vivo comigo gostaria de ser a sua própria modelo de prova? E aí você considera assim, olha, eu sou um P, eu sou um M, eu sou um G. Independente de qual tamanho você seja, né? O que eu recomendo, assim, é claro que se a gente vai fazer uma moda infantil, não tem como nós sermos a própria modelo de prova. Se eu não sou plus size e eu vou empreender no ramo de plus size, eu também vou precisar de uma modelo de prova. Tem alguém aqui que precisaria, tipo, de um terceiro? Porque, assim, o que eu recomendo é você pegar alguém próximo, seja um filho, uma mãe, uma amiga, um cliente que tenha o corpo ideal, né, do seu público-alvo ali, da sua persona, para que no momento da prova da peça, você possa avaliar tudo. Bom, se o caimento do tecido está adequado, se a circunferência do busto está confortável, porque a gente precisa movimentar os braços. No outro intensivo, uma aluna me perguntou: eu não posso fazer a prova em um busto de costura? É diferente, sabe? A gente fazer a prova da peça piloto num busto de costura e no nosso próprio corpo. Então, é muito importante que você tenha essa pessoa, e se você ainda não tem, eu quero que você já comece a pensar quem poderia ser essa modelo de prova, para você desenvolver relacionamento, conversar com essa pessoa, para não ter que contratar e ter essa despesa, tá? Então, como a gente já entendeu anteriormente, a peça piloto é um protótipo e ela serve para alinhar expectativas entre cliente e confecção. Então, é no momento da prova da peça piloto, no corpo da modelo de prova, onde você pode e deve errar, criadora. Depois, não tem mais margem para erro, tá? Então, alinhou a expectativa, fez os ajustes ali de tamanho, de circunferência, você precisa ter sabedoria ali, conversar junto com a sua modelista, se esses ajustes que foram constatados ali naquela prova, se tem necessidade de segunda prova ou não. O que eu, Marcela, considero necessário fazer segunda prova? Bom, tem mais de 2, 3 ajustes de tabela de medidas. Eu já prefiro fazer. Se for para menos, na mesma peça, se for para mais, tem que fazer uma peça nova. O tecido não deu um caimento que atendeu a minha expectativa.
a tabela de medidas não ficou adequada. Então, nesse momento, é onde a gente pode, né, comprar tecido um pouquinho a mais, ou até fornecer novamente o tecido ali para o prestador para fazer uma segunda peça piloto. Geralmente, a modelagem vai custar de 200 a 300 e a peça piloto pode custar, tipo, de 50 até 100 reais. É mais ou menos essa faixa aí de preço no mercado. E aí, aprovada essa peça piloto, seja em tamanho P, M ou G, o nosso próximo passo é fazer as gradações, né? As ampliações, o aumento proporcional dessas medidas. Bom, se você aprovou como P, para um M, a gente vai aumentar, para um PP, a gente vai reduzir. E é exatamente isso que algumas modelistas já fazem, né? E que o cadista pode fazer, caso a sua modelista só entregue a modelagem física. E aí, a sua peça piloto aprovada num único tamanho, assim como já dito anteriormente, não precisa fazer novas peças, tá? Eu soltei um vídeo Reels tem uns 2 dias ali no meu Instagram, falando, essa mesma pergunta chegou para mim na caixinha de pergunta, a mesma que chegou aqui no treinamento. Eu considero seguro um pulo de grade de até 5 tamanhos. Se eu aprovei em P, PMG, GG e extra G. Você vai fazer mais que extra G, aí eu considero prudente ter uma modelo de prova plus size, fazer uma segunda prova de peça piloto, porque as gradações para um público plus size é diferente do que para um público slim. Então, precisamos ter atenção dentro desse pulo de 5. E vai ser essa gradação que vai ser feita antes da gente fazer o nosso estudo de encaixe. Por quê? Se a gente vai produzir, né, pegar aqui o exemplo da camisa da Ju, 40 camisas, 10P, 10M, 10G, 10GG, por exemplo. A gente precisa estar com todas essas ampliações feitas e encaixadas na largura do nosso tecido para saber qual que é o consumo médio de cada uma das peças, porque a PP consome menos e a GG consome mais. Então, é por isso que eu trouxe aqui para vocês um estudo de encaixe, para vocês pegarem a visão. Então, aqui a gente tem o que a gente chama de mapa de corte, mini risco. Em cada canto do Brasil é chamado de um nome diferente. No teu estado aí, vocês que trabalham com isso, né, tem algum outro nome, além de mapa de corte ou mini risco? Aqui já é a modelagem digitalizada, ampliada e encaixada. Cada uma dessas cores, né, que vocês estão vendo aqui na minha tela, corresponde a um tamanho, do PP até o GG. Então, aqui a gente encaixou. A gente encaixou uma de cada. E aqui embaixo, ó, no mini risco, tá mostrando. É que eu não sei por que fica subindo aqui essa barrinha, ó. Aqui dá para ver agora. Uma PP, então a gente tem uma de cada tamanho. E aí, dentro desse mini risco, a gente tem um aproveitamento, que a gente precisa sempre analisar esse aproveitamento. A gente vai falar sobre sustentabilidade e eu vou bater nesse ponto com vocês daqui a pouco. Eu, Marcela, eu não aprovo nenhum mini risco, nenhum mapa de corte com menos de 80% de aproveitamento. Por quê? Senão a gente vai ter muito desperdício financeiro do nosso tecido e também muito lixo têxtil vai ser enviado para o aterro sanitário, que demora 100 anos para se decompor. E daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas para que vocês entendam a importância do que precisa olhar aqui nesse mini risco, para que ele possa ser feito, né, a gente precisa saber a largura do nosso tecido. E é por isso que daqui a pouco a gente vai chegar ali nas perguntas chaves que precisam fazer na hora de comprar tecido, e vocês vão ver que vai estar lá qual a largura do tecido, qual a gramatura, enfim. E aí a gente passa essa informação da largura do tecido, seja para o cadista, seja para a modelista, seja o cortador, a pessoa responsável que vai fazer o mapa de corte, porque esses 3 profissionais, eles têm competência técnica para fazer, e aí você é quem vai escolher o melhor profissional. Ele precisa ter essa informação da largura do tecido, mais o molde da peça, do tamanho aprovado, mais as gradações, ele faz o estudo de encaixe. E aqui a gente já tem o comprimento desse risco. 3,30 metros, ó.
Aqui ele está em centímetros, 330,79 centímetros. Então, eu já transformo para metros. 3,30 é o comprimento desse risco. É isso mesmo? Deixa eu ver para a calça. Comprimento. 1, 2, 3, 4, 5. Não, para 5 calças não é isso. Essa informação aqui deve estar em outro campo, ó. A área perímetro. Aqui, ó. Essa informação aqui, ó, 58220,31 centímetros, quem fez esse mapa de corte fez errado. Era para estar aqui, o comprimento ele colocou no perímetro. 5 metros e 82 é o comprimento do risco. Como que eu sei que essa informação está errada? Porque 3,3 metros não faz 5 calças. E aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 calças. PP, PM, GGG. Mas com 5,82 metros, a gente faz 5 calças. Então, eu pego 5 metros,82 e divido por 5. A gente vai chegar aqui, 1,16. É o consumo médio de cada calça que a gente vai produzir. E por que a gente faz o consumo médio? Porque a PP consome menos e a GG consome mais. E não faz o menor sentido, na hora da gente precificar a nossa peça, a PP cobrar um valor mais barato, porque tem de tecido envolvido um custo menor, e a GG cobrar mais caro. Eu já vi algumas marcas, né, cobrando mais caro pelo GG, e eu particularmente acho que isso mais afasta o seu cliente de você do que de fato aproxima, porque eu não sei se vocês já passaram por isso, mas as pessoas elas ficam com uma sensação de, nossa, só porque eu sou mais gordinha eu tenho que pagar mais caro, porque elas não entendem, né? Então, para que a gente não gere esse desconforto no nosso cliente, é importante que a gente faça a média e leve a consideração a média de consumo na precificação do nosso produto.